Olá pessoal, esse é um vídeo sobre a YOLO, uma rede neural profunda usada para detecção de objetos. Se você ainda não assistiu, eu recomendo o meu vídeo sobre a Faster RCNN, que vai ficar mais fácil entender essa aqui. Ela foi criada depois, né, para melhorar principalmente o tempo de processamento, para ser mais rápida. Assim como na Faster RCNN, você tem um reticulado, né, esses pontinhos vermelhos representam aí posições na imagem, né, com a mesma distância, mesma altura. Aqui eu estou usando um reticulado de 7x7. S é a variável que é usada no artigo do YOLO, né, que determina aí, esse reticulado aqui, a dimensão. Né? Aqui eu estou usando 7 de altura e 7 de largura. Para cada ponto desse, né, você tem, assim como na RCNN, um retângulo, tá? Que é a âncora. Tá? No caso do artigo da YOLO, você pode ter várias âncoras, mas no artigo, por exemplo, eles usaram 2 âncoras por ponto. Esse B é o de bounding box, de âncora. Uma coisa importante, essas 2 âncoras vão estar associadas a esse ponto e vão ser usadas para detectar um único objeto. Essa é a primeira diferença importante em relação à Faster, a SNN, que lá naquela outra, na Faster, cada âncora dessa poderia ser usada para detectar um objeto diferente. E com isso, você tem mais facilidade para detectar objetos que estão muito próximos. Esse é um dos problemas da YOLO, na primeira versão dela, que é a que eu estou mostrando aqui. Para cada âncora dessa vai estar associada a 5 valores. Esses 4 primeiros são utilizados para ajustar esse retângulo para ele se enquadrar bem ao objeto. Então você tem o centro do retângulo, é x e y, e a altura, né, e a largura. Né. Funciona muito parecido com a Faster isso aqui. Né. Você tem lá uma parte da rede que vai fazer, vai tentar ajustar, né, esses valores que definem o retângulo para ele se enquadrar bem ao objeto, além de classificar o objeto. O outro valor que está relacionado a cada âncora dessas é uma confiança. Essa confiança ela tenta resumir, né, é uma soma de 2 coisas, resumir a confiança de que esse retângulo está bem ajustado, né, ele cobre bem o seu objeto, né, tá ajustado ao tamanho e à posição do objeto, e também a se esse retângulo ele contém ou não algum tipo de objeto. Tá? Então, somando essas 2 coisas, você tem essa confiança. Cada uma dessas 2 âncoras vai ter esses 5 valores. E aqui tem essa questão que gera o problema dos objetos muito próximos, né? Que associado a essas 2 âncoras você tem, né, um valor para cada classe do problema. Então aqui eu estou Emma e homem, por exemplo, se fosse o meu problema. Então eu teria 2 classes aí, porque tem 2 objetos. No artigo do YOLO, eles aplicam isso naquela competição COCO, que é bem famosa, que é um problema com 20 classes. Tá? Acho que tem carro, ônibus, você tem várias coisas desse tipo. Então, cada ponto desse, você tem esses 20 valores, né, que você vai tentar identificar a probabilidade para cada um dos possíveis objetos que essa âncora está, que esse ponto, aqui é importante, não a âncora, esse ponto com essas 2 âncoras. Uma dessas 2 é que vai acabar, né, por aprendizagem, né, aprendendo a classificar um objeto naquela região ali, certo? E uma das 2 vai prevalecer. Você pode ter até mais, né? No exemplo tem 2, mas a ideia é que você tem 2 com dimensões, com essas dimensões bem diferentes, né? Para que você dê a sorte de uma delas aí achar o seu objeto. Então, com isso, a gente tem o quê? Você tem essas 7 vezes 7, 49, esses pontos. E você vai ter lá na última camada da sua rede YOLO, né, você vai ter esse tensor aí que eu estou mostrando, né, no formato de um tensor, onde você tem a altura, né, e a profundidade aí de tamanho 7, que correspondem ao S ali, que são esses pontos, né, esses 49 pontos. E aí na largura aqui, né, você tem 30 valores.
Por quê? Aqui eu estou dando como exemplo, né, a rede que foi criada para Coco. Então você tem 20 classes de objetos que você precisa classificar. Então esses 30 são esses 20, mas você tem aquelas duas âncoras, né, cada uma com 5 valores, que dá 10 valores, por isso dá o 30. Então, o que você tem no final da YOLO é esse tensor aí, é um tensor, certo? É isso que ele vai devolver nessa última camada. Depois você pode até fazer uma supressão de não máximos, assim como na Faster, né? Mas é isso que ele vai usar para detectar. Uma coisa interessante aqui, ó, a YOLO é muito mais simples que a Faster. Essa é a arquitetura da YOLO. A arquitetura é muito mais simples. É uma CNN normal, ó. Você tem as camadas convolucionais, normal, max pooling, tudo, nada de novidade. Você tem as camadas conectadas no final. Você tem ali uma camada de achatamento, flattening. Aqui você tem que notar que tem uma coisa importante, que é uma contribuição da YOLO. Como está todo mundo conectado a todo mundo, na verdade você consegue fazer isso na Faster também, só conectar todo mundo com todo mundo. O que acontece aqui é que esses atributos que você identificou nas camadas de convolução aqui, que você extraiu, né? Como você está conectando todo mundo com todo mundo nas últimas camadas, isso quer dizer que a imagem inteira vai estar contribuindo para você detectar aquele objeto que está lá embaixo. Então, um objeto, as coisas que estão lá em cima na imagem, do lado, vão contribuir, né, no seu aprendizado para saber qual é aquele objeto. Não só os atributos daquele objeto em si, mas da imagem inteira. Isso é uma coisa bacana, é uma coisa importante da YOLO. Aqui eu já tinha dito, né, que faz a supressão de não máximo no final. E aí, eu vou mostrar aqui, para finalizar, como é que é a função de perda da YOLO. Eu tenho um vídeo da RetinaNet que fala de função de perda. Se você não entende muito bem função de perda, dá uma olhada lá. A função de perda ela tem que pegar, né, um exemplo de treinamento, que é o ground truth que você tem, que é o exemplo real, né, que seria o correto, e você pega uma âncora daquela e você quer saber se aquela âncora lá está detectando mesmo um objeto, mas está classificando bem o objeto, e mais do que isso, se aquela âncora está se encaixando bem no objeto, entendeu? Se não está muito grande, muito pequeno ou muito distante. Então, olha que legal a função de perda. É claro, a função de perdas ela vai ser calculada em cima das duas âncoras, esse B aqui é o total de âncoras, e em cima daqueles 77 pontos lá. Todo mundo vai entrar, né, no cálculo dessa perda. Esse primeiro elemento aqui, ó, são as distâncias do centro do retângulo. Então, se o retângulo está muito afastado, se o centro do retângulo que você está tentando ver, né, se corresponde ou não a determinado objeto, né, você tem o objeto, né, é uma aprendizagem supervisionada, então você tem um exemplo de um objeto, já, o retângulo desse objeto, né, e você tem um retângulo agora, você quer saber, né, se ele está próximo ou não de objeto. Então aqui você calcula essa distância, né, do retângulo da âncora, né, para o exemplo real. E você tem também aqui, ó, a distância entre as alturas, né? Se a sua âncora não está muito alta ou muito larga em relação ao objeto que você está sendo usado para treinar. Repare que tem uma raiz quadrada aqui. Essa raiz quadrada é para tentar diminuir um pouco o efeito, que seria ruim, dos objetos, por ser muito grande, ter um erro maior, né? Ter uma perda maior, né? Uma loss function maior. E os objetos pequenos tem menor. Você quer detectar bem tanto os grandes quanto os pequenos. Então essa raiz quadrada tenta reduzir esse efeito. Você tem aqui um peso. Esse peso é um hiperparâmetro importante da YOLO, que é esse erro de localização, né, que se o retângulo está muito distante ou tem uma altura muito grande. Você quer saber se esse que ele está chamando aqui de erro de localização, você pode dar um peso para ele. Você pode diminuir ou aumentar o peso da localização. Mexendo com isso, ele pode ficar melhor para classificar o objeto, né, mas não está localizando bem. Ou você pode fazer com que ele localize melhor, mas erre mais a classificação. Esse outro elemento aqui é a probabilidade daquela âncora, né, daquele retângulo que você está considerando agora, ser ou não um objeto. Okay? Independente da classe, se é um objeto ou não. E repare que aqui é separado, tem um termo que separa aqui. Quando se trata do fundo, lembra, né, que você tem algumas âncoras e alguns exemplos do treinamento pode ser relacionado ao fundo, não a um objeto qualquer.
Então você tem aqui a possibilidade de, você separa quando é uma classe referente ao fundo, só para poder dar um peso aqui, ó. Você pode dar um peso menor quando é fundo. Essa então é a estratégia que o Olo tem aqui para reduzir o problema com fundo, que é diferente da estratégia da RetinaNet, que eu explico no outro vídeo. Então você separa quando é fundo. E por fim você tem aqui a perda relacionada à classificação em si. Quando você agora classifica esse objeto, ou naquelas 20 classes do Coco, ou no nosso caso que são as duas classes do homem e da Emma. Tá? Então repara que a somatória, o C aí, ó, o C pertence a classes. Né? Então essa somatória vai ser em cima de todas as classes. Então reparem que a YOLO consegue combinar numa função de perda única tudo isso, a classificação, a localização e o que ele chama de objectness, né? A probabilidade daquela troço ser um objeto ou não. Que é diferente da Faster RCNN, que tem aqueles dois estágios, né? Onde você tem um estágio, né, para identificar as âncoras que são mais apropriadas, que tem mais chance de estar classificando algum tipo de objeto, e depois você faz a classificação. Então, por isso, você só vê uma vez, né? YOLO, né, é um acrônimo engraçadinho aí, You Only Look Once, né? Você só vê uma vez, para isso, né? Para o fato de você estar fazendo, em vez de fazer em 2 estágios, você faz uma vez só, criando essa função de perda aí. E vocês sabem, né, que os resultados são bons da YOLO, mas tem alguns problemas, por isso tem as outras versões. Talvez eu faça outros vídeos para as outras. É isso aí, pessoal.